Os ministros da Fazenda e do Planejamento anunciaram hoje um corte de 26 bilhões de reais nos gastos do governo. Também foram anunciadas medidas para aumentar a arrecadação. O total do ajuste chega a 64 bilhões e 900 milhões de reais. Em pouco mais de uma hora, os ministros da área econômica anunciaram medidas para aumentar a arrecadação e também cortar gastos. São 9 propostas para reduzir as despesas do ano que vem. Entre elas, o adiamento para agosto do reajuste dos salários dos servidores públicos, o que pode render 7 bilhões de reais aos cofres do governo. Os concursos públicos também seriam suspensos em 2016, resultando numa economia de 1,5 bilhão de reais. Já o corte com o custeio administrativo do governo, que inclui aluguel, transporte, segurança e gastos com passagens aéreas e telefone, por exemplo, além do corte de cargos comissionados, somaria 2 bilhões de reais em economia. O planejamento anunciou ainda o corte de 4 bilhões e 800 milhões de reais do programa Minha Casa Minha Vida, que seriam compensados com recursos do FGTS. Por fim, o governo cortaria 3 bilhões e 800 milhões de reais do orçamento do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, e o mesmo valor da saúde. O mínimo de gasto com saúde vai ser cumprido, como manda a lei e a Constituição, e ele vai ser cumprido como? Como ele já é cumprido, com o direcionamento das emendas parlamentares impositivas, que hoje 50% vai para a saúde. A nossa proposta é que esses 50% que vão para a saúde possam ser direcionados para os programas prioritários do Ministério da Saúde. Já para aumentar a receita, o governo propôs o relançamento da CPMF, o Imposto sobre Movimentação Financeira, com alíquota de 0,2% e duração de 4 anos. Também subiria o Imposto sobre o Ganho de Capital. As duas ações renderiam 28 bilhões e 400 milhões de reais no ano que vem. A prorrogação da vigência da lei original de 1996 da CPMF seria o caminho que traria menor distorção à economia, seria o caminho com menor impacto inflacionário para se levantar uma receita deste vulto. Seria também o mais distribuído, ou seja, esse é o imposto que, vamos dizer assim, incide tanto nas atividades de lazer quanto nas atividades produtivas. Com as medidas anunciadas hoje, o governo Dilma pretende economizar 64 bilhões e 900 milhões de reais. E a conta é a seguinte: esse valor cobre o déficit de 30 bilhões e meio de reais previsto no orçamento enviado para o Congresso e reserva 34 bilhões e 400 milhões de reais, o equivalente a 0,7% do PIB, para o pagamento de juros da dívida pública, o chamado superávit primário. Só que nem todas as medidas dependem apenas do Executivo. Várias delas precisam ser aprovadas por deputados e senadores para entrar em vigor. Agora vamos ver outras informações sobre o ajuste feito pelo governo. O repórter Paulo Leite está no Palácio do Planalto. Boa noite, Paulo. Guilherme Catiúcia, boa noite para vocês e boa noite a todos. Esse corte de 26 bilhões de reais tem o objetivo de adequar o orçamento ao tamanho do Estado brasileiro e emite um sinal importante para a retomada de investimentos futuros. Na avaliação da FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, que se manifestou por meio de nota logo depois dos anúncios de hoje à tarde. Ainda segundo a federação, essas medidas refletem o compromisso do governo com o equilíbrio fiscal. Mas no caso da CPMF, a federação esperava alíquotas decrescentes, ou seja, que elas diminuíssem ao longo dos anos. Lembrando que a ideia é fixá-la em 0,2%. Bom, políticos e representantes de outras instituições também se manifestaram, como o presidente da Fiesp, Paulo Scaff. Veja aí o que eles disseram. Não houve sacrifício do governo e houve sim a transferência do problema mais uma vez para a sociedade. Lamentavelmente, mais uma vez, o governo quer que a sociedade pague o pato. A gente tem que aplaudir a iniciativa do governo de mudar o seu comportamento e buscar ter um ajuste. Porém, que faça um ajuste nas suas despesas, de verdade. Não se mexeu em uma vírgula de programas sociais. Eu não sei se a sociedade quer pagar mais imposto para manter os programas sociais, a variedade de programas sociais que o governo tem. A sociedade não aguenta mais pagar impostos. As pessoas estão muito sacrificadas no seu dia a dia, mas nós não fazemos oposição ao Brasil.
Nós fazemos oposição ao governo e vamos analisar as propostas com a serenidade necessária, melhorá-las no que for possível e rejeitar aquilo que a sociedade não apoiar. Um conjunto de medidas necessárias, inadiáveis e fundamentais para a retomada do crescimento próximo da economia brasileira. Nenhum governo fez um corte tão ajustado como esse.